Na entrevista da semana, converso com o Dr. Tiago Oliveira sobre planejamento tributário. Ele é advogado tributarista. É um instante só. Bem, Tiago, prazer em recebê-lo novamente aqui. Nas últimas 2 semanas, nós falamos do planejamento tributário. Na última vez que a gente se encontrou, falamos um pouco da recuperação aí dos créditos, né, daquela bitributação ou tributação do ICMS sobre PIS e COFINS. E eu falei que íamos conversar um pouquinho sobre a reforma tributária, mas há outras modalidades de recuperação de crédito. Dá um panorama geral das oportunidades que as empresas estão perdendo por não cuidar um pouco desses créditos acumulados. Como eu comentei na semana passada, essa ação que definiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, ela teve como causa principal a ideia de que o ICMS não é receita da empresa, né? Então, a ideia é que o PIS e COFINS tem que incidir só sobre o que é efetivamente receita. Com esse julgamento do Supremo, surgiram outras teses, que são chamadas teses filhotes, né, que tem exatamente o mesmo raciocínio. Então, a gente tem a mesma alegação de que não é receita da empresa a incidência do PIS e COFINS sobre ISS, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, sobre a contribuição previdenciária sobre a receita, que é a desoneração, e também a incidência do imposto de renda, pessoa jurídica, e contribuição sobre o lucro líquido, porque o lucro presumido, ele também, como tem essa base que eu comentei no primeiro dia ali, ele também tem essa presunção. O que acontece? O que a gente vem vendo é que o judiciário está colocando um isolamento dessa decisão do ICMS só para esse imposto, né? A ideia é que, pelo que a gente está vendo caminhar ali, eles já decidiram que a contribuição sobre previdenciária sobre a receita não se aplica aquele entendimento. Ela faz parte da base de cálculo do PIS e COFINS. Essas outras teses que eu comentei, tem umas que estão com julgamento de recurso repetitivo, e aí eles estão aguardando o julgamento, né? E quando entra ali, a gente tem que esperar à vontade e a pauta deles. Não é uma deles. Decisão ainda ali. Bom, tem muitas oportunidades aí, tem esse problema da classificação, sempre as empresas vão ter uma oportunidade dentro de um bom planejamento. Sim, e dentro do próprio, dentro do próprio planejamento, a gente consegue levantar créditos que não sejam decorrentes de teses tributárias, que necessitam uma ação judicial. A gente consegue ver, eventualmente, uma tributação sobre algum insumo que não deveria estar ocorrendo, e aí vai levar... o crédito de energia, quando ela não usa, assim por diante. E aí a gente sempre levando em conta a atividade da empresa. E sem riscos, né, para a organização. A ideia é essa, não trazer risco. Bom, doutor Tiago Oliveira, você transita nesse ambiente tributário, a gente tem uma reforma tributária, eu recentemente participei, como disse já em outra oportunidade, de um debate, e há uma tendência de busca de uma simplificação. Eu não tenho nenhuma ilusão de que vai ter uma redução da carga tributária, mesmo porque o Estado precisa desse nível. Uhum. E estão falando da efetiva criação do IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Qual que é a tua opinião de uma mudança estrutural? Porque, olha, o sistema tributário brasileiro é complexo, hein? É bem complexo. Eu vi um levantamento de um site que se chamava Portal Tributário, que formas de arrecadação entre todas as espécies de tributo, né, que é imposto, taxa, contribuições de melhoria, contribuições em gerais, tinha mais de 92 formas de tributação, né? Então, imagina isso para o empresário, sem contar as leis trabalhistas de regulação do mercado dele e todas as outras normas que incidem ali. O que a gente vê é que essas propostas que estão circulando, tramitando ali no Congresso, uma demanda uma radical modificação na estrutura. E aí a gente vai cair justamente na parte da arrecadação dos entes tributários, dos entes tributantes. E aí
quando a gente fala a forma de federalismo que nós constituímos, que foi a União cedendo poderes para os estados, que é diferente do modelo que foi copiado lá dos Estados Unidos, quando a União cedeu os poderes, ela segurou que ela pôde, né? Então, os estados e municípios ficaram ali meio limitados, né? Com algumas coisas. Tanto que você vê a relação na Constituição dos impostos, só impostos, sem as outras espécies, que são da União, o que são dos estados e do município, vem numa escadinha decrescente, né? Então, a União tem, acho que 8 ou 9, alguma coisa assim, e depois o estado já tem uma redução para 4 e vai assim, com essa redução. Quando você fala em instituir o IVA, seria interessante porque seria uma tributação com viés nacional. Você conseguiria, em tese, afastar a famosa guerra fiscal que hoje ocorre, justamente pela competência dos estados e dos municípios, no caso do estado do ICMS e dos municípios no ISS. Porém, essa estrutura que vai ser alterada tem muito impacto na própria arrecadação de forma como um todo. Por quê? Você vai passar esse valor recolhido para uma conta que vai ser dividida. Eu vi uma palestra de um dos autores da PEC, que fala justamente de colocar a tributação, eu esqueci o número da PEC, mas ele coloca a tributação em nível federal, tributa uma alíquota única para todos e faz uma divisão para os entes. E a sugestão dele é o quê? Coloca uma conta onde esse dinheiro vai e automaticamente vai ser... E aí é um risco até da inadimplência, né? Porque hoje você pode recolher para o município, o estado e a União, e aí se ficar inadimplência, você fica no todo, né? Então, você fica no todo. E você tem também a possibilidade de, eventualmente, existem os débitos entre municípios, estados e União, né? E pode começar a ter alguma idealização de, só vou te repassar se tiver tudo certo, se a sua começa a ter uma retaliação. Porque isso vai ficar no poder de alguém. A gente vê uma estrutura parecida com a questão do Simples, que tem um conselho, né, onde tem representantes ali que fazem a gestão do todo. Mas você começa a entrar numa situação política que, dependendo da forma como colocar, além de inviabilizar alguns municípios, né, diminuir a arrecadação de estados, você cria um grande problema político ali, né, para aprovação dessa PEC. Né, e eu quero pegar esse gancho político para chamar a tua atenção para o último dia da entrevista que eu vou ter com o Dr. Tiago, que a gente vai falar um pouquinho ainda da reforma tributária e como é que os estados estão se comportando em relação a isso, que sempre há uma trava aí em qualquer reforma tributária. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá.